Olá pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo aí? Samuel, Márcio, Paulo Cordeiro, meu caro, aquele abraço. Quem mais está ouvindo? O som tá bom? Adenir, o som tá bom? Esse joinha é porque tá bom, né? Pelo visto. Boa, muita gente já entrou. Boa tarde, pessoal. Última live do ano. Eu pensei até que eu já tivesse acabado com as lives esse ano. Só que com a publicação da Lei 14.112, que alterou profundamente a Lei de Falência e Recuperação Judicial, eu me senti na necessidade de conversar um pouco com vocês a respeito do assunto, até porque eu me debrucei sobre o tema, ainda não profundamente, mas sobre as relações dessa lei, a 14.112, com o CPC. Vou até colocar aqui o título da live, né? Que acabou não aparecendo. Peraí. Pronto. E aí eu quero passar para vocês algumas das minhas impressões. Primeiro, eu quero estabelecer 3 premissas importantes do meu raciocínio. São premissas para que vocês possam entender por que eu vejo relevância em algumas coisas e darei destaque a isso. A primeira premissa é a seguinte: o CPC de 2015 é uma lei que tem mostrado uma força muito grande. Uma força na prática, é impressionante como uma lei com tantas mudanças como foi o CPC, a maior lei em termos de artigo que nós publicamos em muitos anos, né? Como ela vem sendo aplicada, vem sendo referida e vem influenciando as leis futuras, as leis posteriores. Eu faço aqui rapidamente um levantamento pequeno para que vocês possam perceber. Percebam, a reforma trabalhista foi claramente influenciada pelo CPC na parte processual e em alguns momentos, inclusive, com repetição do texto do CPC na CLT. A Lei de Liberdade Econômica faz expressa menção ao CPC, a Lei de Liberdade Econômica é de 2019. O pacote anticrime, que mudou a legislação penal e processual penal, foi claramente influenciado pelo CPC em alguns pontos, sobretudo naquilo que diz respeito à colaboração premiada, tanto que a colaboração premiada, após o pacote anticrime, é colocada pela lei como negócio processual, exatamente um dos temas fundamentais do CPC de 2015. A Lei de Transação Tributária de 2020, que expressamente prevê um negócio processual em execução fiscal. O negócio processual conforme eu disse, um dos temas fundamentais do CPC de 2015. Isso tudo é para mostrar o seguinte, que o CPC é uma lei que está influenciando outras leis. E o que mostra muito do seu impacto. Pois bem, a nova lei de falência, né, alterada pela Lei 14.112, ela faz diversas menções ao CPC. E o que é mais interessante, ela não só faz diversas menções ao CPC, como faz diversas menções às grandes novidades do CPC. Ou seja, aquilo que o CPC trouxe de novo há 5 anos e meio atrás, quase 6 anos atrás, já influenciando a mudança da lei de falência. Isso é realmente incrível e é uma primeira premissa que eu quero destacar. A segunda premissa é a seguinte: há um fenômeno curioso no Brasil de que os processos de falência e recuperação, os processos concursais, não são processos sobre os quais processualistas costumam se debruçar. Na Europa não é assim, né? Na Europa, falência e recuperação, ou correspondente à recuperação, são estudados muito por processualistas. Aqui no Brasil, são estudados mais por empresarialistas, pelos antigos comercialistas. Os processualistas
têm se debruçado pouco, poderiam se debruçar mais. E aí fica aqui um desafio para todo mundo, inclusive para mim. Eu escrevi pouquíssimo sobre falência em toda a minha produção, e vendo essa lei percebo como é uma lacuna que eu preciso preencher. E a terceira premissa, que me parece muito importante também, é a seguinte: Antônio Cabral e Leonardo Cunha, muitos de vocês sabem disso, publicamos em 2018 um livro em que a gente defende que técnicas processuais diferenciadas, elas podem transitar entre os procedimentos especiais, e entre os procedimentos especiais o procedimento comum, de modo a encontrar um abrigo ou um procedimento para o qual ela possa servir, para o qual um procedimento que ela possa tornar mais adequado. Ou seja, as técnicas processuais elas circulam entre os procedimentos. Pois bem, esse nosso livro, que se chama Por uma Nova Teoria dos Procedimentos Especiais, um livro do qual eu tenho muito orgulho, até coloquei no meu lápis esse livro como uma das coisas mais importantes sobre as quais eu já escrevi. Na segunda edição desse livro, que já saiu agora no final de 2020, quase 3 anos depois, 2 anos e meio depois, saiu a segunda edição. E nessa segunda edição a gente desenvolve uma ideia, a partir até de uma provocação de Cabral, de que os procedimentos concursais, eles devem dialogar. Eles devem dialogar. É preciso pensar numa espécie de microsistema de procedimentos concursais que envolva falência, recuperação, inventário. E a gente até diz isso desde a primeira edição, que esses procedimentos concursais, inventário, falência e recuperação, para dar 3 exemplos, são procedimentos essencialmente especiais, ou estruturalmente especiais, ou intrinsecamente especiais. Não há como não ser especial esse tipo de procedimento. E é preciso que haja um pensamento que faça com que as técnicas deles circulem. O professor Rodrigo Mazei está escrevendo um alentado trabalho sobre inventário e está defendendo isso com vários exemplos entre inventário e os procedimentos de falência e recuperação. E por que eu estou colocando isso como premissa para o que eu vou dizer? Porque essas novas técnicas que a nova lei de falência e recuperação traz, elas podem ser exportadas para outros procedimentos concursais. Isso é um ponto muito importante para se defender. Ou seja, aquilo que a gente havia sugerido, que Mazei vem sugerindo, agora se ganha um espaço muito bom de reflexão e de, digamos assim, desenvolvimento por conta das inúmeras mudanças que foram feitas pela Lei 14.112, na Lei de Falência e Recuperação, que é a Lei 11.101 de 2005. Pois bem, estabelecidas essas 3 premissas, vamos às mudanças. A live hoje é uma live menor, não vai ser uma live de 1 hora, vai ser um pocket live, digamos assim. Até porque o ano está acabando e a gente precisa descansar. Foi um ano de lives, né? Talvez live seja a palavra do ano de 2020, tirando, evidente, palavra boa do ano, né? Ou não, se bem que live não sei se é bom ou ruim, tamanha a quantidade de lives. Mas live é uma das palavras do ano, sem dúvida. Essa live vai ficar salva, tanto no IGTV quanto no meu canal do YouTube. Pois bem, qual é primeiro ponto que eu quero falar? A lei de falência, agora a nova lei de falência, a partir de agora, os artigos que eu mencionar são todos artigos da nova lei de falências, né? Alterada pela lei 14.112. O artigo 189, caput, traz expressa previsão de que o CPC se aplica aos processos de falência e recuperação judicial. Ou seja, o artigo 189, ele reforça, primeiro, esse trânsito de técnicas entre as leis, entre os procedimentos, aquilo que eu comentei. Reforça o artigo 318, parágrafo único do CPC, que expressamente permitia uma espécie de exportação das técnicas do procedimento comum para procedimentos especiais. Então é um reforço. E reforça também o artigo 15 do CPC, que é um artigo que também fala, que diz que o CPC deve se aplicar para o que está fora dele.
Só que o artigo 15 se refere ao processo administrativo, ao processo trabalhista e ao processo eleitoral. Processo de falência e processo de recuperação são processos civis. Não havia necessidade de menção expressa, nem precisaria de menção expressa. Mas essa menção que Andes acaba de colocar aí na lista dos comentários, ela é muito importante porque ela estabelece um paradigma de reflexão. Ora, o CPC ele vai ser aplicado à falência e recuperação sempre que não houver regra expressa em outro sentido. Ou seja, sendo adequado ao processo de falência e recuperação, ele se aplica. Então, é uma regra muito boa que abre e deixa o sistema aberto, o sistema dos processos concursais empresariais, um sistema aberto, aberto à recepção das técnicas que possam ser extraídas do CPC no procedimento comum, nos procedimentos executivos e sejam aplicáveis aos procedimentos de falência e recuperação. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho importante de ser registrado. O segundo ponto é o seguinte: há duas novidades que eu destaquei aqui como novidades singelas. Singelas porque são muito simples, elas não vão exigir da gente nenhum tipo de reflexão mais sofisticada. A primeira delas diz respeito à contagem dos prazos. O artigo 189, parágrafo 1º, inciso 1, 189, parágrafo 1º, inciso 1, estabelece que, em falência e recuperação, os prazos devem ser contados em dias corridos. Ou seja, a regra que o CPC estabeleceu, com a qual todo mundo já estava acostumado, da qual todo mundo gostava, sobretudo nesse período do ano, de que prazos não se contam, prazos só se contam em dias úteis, é assim que o CPC diz, né? Prazos só se contam em dias úteis. A nova lei de falência diz que para falência e recuperação não é assim. Prazos em falência e recuperação contam-se em dias corridos, ou seja, contam-se como se contava antigamente. Eu entendo que o propósito aqui foi acelerar os processos de falência, mas me parece que a medida não é boa, que fica uma crítica. Primeiro porque criar uma exceção no modo como se conta prazo é um problema, sobretudo num sistema de automatização, né? De automatização. Você criar uma dificuldade para o operador desnecessária. Se a ideia era acelerar, diminuíssem os prazos. Vamos manter o modo de contar que o CPC estabeleceu e consagrou e todo mundo gosta, e do qual todo mundo gosta, mas diminuíssem os prazos. Mas não foi isso que foi feito. Então, enfim, não dá para discutir, é uma opção legislativa, fácil de ser compreendida, artigo 109, parágrafo 1º, inciso 1. E a segunda mudança, que é singela, fácil de ser compreendida, é a seguinte: a lei, no artigo 189, parágrafo 1º, inciso 2, põe uma pá de cal na discussão sobre a recorribilidade das decisões em falência e recuperação. E o 189, parágrafo 1º, inciso 2 diz: as decisões em falência e recuperação são impugnáveis por agravo de instrumento, salvo se houver regra expressa em sentido contrário. Ou seja, cria-se uma regra geral. As decisões de recuperação e falência são impugnáveis por agravo de instrumento, salvo algumas previsões que existem que falam em apelação. Por exemplo, decisão que rejeita pedido de falência é apelação. A que decreta é agravo de instrumento. Então você cria uma regra geral que passa a ser uma nova hipótese de cabimento do agravo de instrumento prevista em lei. Uma hipótese genérica é como se o legislador tivesse acrescentado ao parágrafo único do artigo 1015 do CPC mais um exemplo. O STJ tinha, inclusive, acabado de decidir sobre isso. O STJ desse ano havia, interpretando o CPC, dito isso, que agora está na lei de falência. Isso tem menos de um mês. Um mês atrás o STJ disse isso. Eu me lembro que eu estava atualizando o meu curso para o ano que vem e agora eu tive que reatualizar. Porque com a previsão legal expressa, a discussão se encerra. Então é uma mudança que eu reputo boa. Artigo 189, parágrafo 1º, inciso 1. Agora vamos para as mudanças, as referências que mais me impressionaram. Eu selecionei 5 delas. 5. Essas 5, elas reúnem uma característica comum.
que é a seguinte: a lei de falência expressamente se valendo de institutos novos ou totalmente reconstruídos pela CPC de 2015. Isso foi que me impressionou. Por isso que eu não coloco essas 5 que eu vou falar agora como mudanças singelas. Elas não são mudanças singelas. Não são mudanças singelas. Elas são mudanças muito mais significativas porque elas trazem para a falência, já trazem para a nova lei de falência, aquilo que o CPC tinha acabado de trazer de novo. Isso que é incrível, para mim, assim, incrível. Para quem se debruçou, tem com o CPC uma relação tão próxima como eu tenho, essas 5 mudanças que eu vou mencionar realmente me impressionaram. Qual é a primeira delas? A expressa referência à cooperação judiciária nacional. Vocês que me acompanham sabem como eu gosto do tema cooperação judiciária nacional. Sobretudo a parte dos artigos 67 a 69 do CPC. Artigos que não têm correspondente no Código passado. Escrevi um livro esse ano sobre o assunto. Fiz lives sobre esse assunto. Muitos de vocês assistiram as lives que eu fiz. Estão todos no meu canal do YouTube. Fiz diversas palestras sobre o tema. Diversas. Eu oriento o trabalho sobre o assunto. Leandro Fernandes está aqui assistindo, escreveu um belíssimo texto sobre o tema. Gabriela Macedo, Murilo Avelino. Antônio do Passo Cabral, que não é meu orientando, mas ao contrário, é meu orientador sempre. Escreveu vários textos importantes sobre o tema. Um tema do momento. Que não muitos processualistas têm atentado. É interessante, os processualistas, em termos de volume, não perceberam tanto a importância desse tema. Mas, curiosamente, a nova lei de falência percebeu. E expressamente se refere à cooperação judiciária nacional nos termos do artigo 69 do CPC, no artigo 6º, parágrafos 7A, 7º-A e 7º-B. Artigo 6º, parágrafos 7º-A e 7º-B da nova lei de falência. Expressamente se referem, ambos os parágrafos, à cooperação judiciária nos termos do artigo 69. Para que contexto? Para o contexto em que o juízo da recuperação possa dialogar com outros juízes, onde tramitem execuções fiscais ou não, e possa, por cooperação, verificar a possibilidade de suspender ou substituir atos de constrição sobre bens de raiz fundamentais ao exercício da atividade empresarial. Ou seja, um diálogo entre o juízo da recuperação e o juízo das execuções dos credores contra o devedor, para poder gerir os atos de constrição sobre bens indispensáveis à continuação da atividade empresarial, que é um valor importante, né? Uma diretriz importante da recuperação. Então isso é sensacional. E essa cooperação pode se dar por ato concertado ou pode se dar por solicitação ou por auxílio direto. Não precisa ser necessariamente por ato concertado. Então é muito importante essa referência. Por quê? Porque o artigo 69, parágrafo 2º do CPC, o 69, parágrafo 2º do CPC, incisos 4 e 5, os incisos 4 e 5 do parágrafo 2º do 69, veja bem, 2 incisos do parágrafo 2º do 69 do CPC, já expressamente falavam da importância da cooperação judiciária em tema de falência e de recuperação. Interessante, o CPC já apontava isso. Vem o legislador e concretiza isso no que diz respeito aos atos de constrição de bens de raiz essenciais. Bens de raiz são bens imóveis, né? Bens de produção, essenciais para a manutenção da atividade empresarial. Então, muito importante essa conexão, né? Como a lei de falência conseguiu dialogar muito rapidamente com a previsão que o Código, a supernova previsão do Código de 2015, então o diálogo direto, artigo 6º, parágrafos 7º-A e 7º-B da nova lei de falência. A segunda dessas mudanças mais significativas
tem a ver com a tutela de urgência. Tem a ver com a tutela de urgência. Que é o seguinte, o Código de 2015, ele reorganizou a tutela provisória, a tutela fundada em cognição sumária. Agora é um gênero, né? Tutela provisória, que pode ser de evidência e de urgência, deu uma organizada completa. Pois bem, a antiga lei de falência, ela não cuidava da tutela provisória, da tutela fundada em cognição sumária no contexto da falência e da recuperação. É claro que as pessoas pediam isso, mas pediam aplicando o CPC. Não havia essa regulação clara na lei de falência. Agora há. O artigo 6º, parágrafo 12, expressamente remete ao artigo 300 do CPC, que é um artigo de tutela de urgência genérica, dizendo, percebam bem, meus caros, dizendo que é possível antecipar total ou parcialmente os efeitos da recuperação. Os efeitos da recuperação podem ser antecipados total ou parcialmente, agora com previsão expressa com base no artigo 300 do CPC. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E é um exemplo curioso, o pessoal da minha geração vai perceber isso. Quando a gente começou a estudar tutela antecipada, 20 e tantos anos atrás, 26 anos atrás, se discutia muito sobre se cabia tutela provisória em ações constitutivas. Isso era uma discussão histórica. Houve dissertações de mestrado sobre o assunto. Chiquinho, por exemplo, professor da Federal de Pernambuco, escreveu sobre o tema. Agora vem a lei e expressamente prevê uma tutela provisória em ação constitutiva, que é a recuperação. Né? E tecnicamente, antecipando os efeitos da recuperação. Você não antecipa a recuperação, você antecipa os efeitos dela. Então, observem a técnica precisa do artigo 6º, parágrafo 2º, parágrafo 12 da nova lei. Antecipar os efeitos da recuperação, por exemplo, suspender as execuções. Já antes de se aprovar o plano, você já poder suspender as execuções. Então, isso é realmente muito importante. Muito importante. A terceira mudança, também muito impressionante para mim, é a seguinte. A nova lei de falência, no artigo 22, letra J, 22, letra J, e nos artigos 20A, 20B, 20C e 20D, então 22, letra J, e 20A, 20B, 20C e 20D, esses 5 artigos, prevêem a aplicação da justiça multiportas à falência e recuperação. O que é justiça multiportas? A possibilidade de você resolver problemas relacionados à falência e recuperação sem ser por decisão judicial. Soluções consensuais no âmbito da falência e da recuperação. É pegar o sistema multiportas que está no CPC, no parágrafo 3º do artigo 3º do Código, artigo 3º, parágrafo 3º, uma das grandes novidades do CPC. Todos sabem que justiça multiportas é um grande tema do CPC. E vem a lei de falência e cria simplesmente um capítulo. A nova lei de falência tem um capítulo, artigos 20A, 20B, 20C e 20D, para cuidar da justiça multiportas, que é a possibilidade, como dever do administrador judicial, inclusive, de promover tentativas de solução consensual dos conflitos em falência e recuperação, métodos esses não jurisdicionais, utilíssimos, como Camila, minha querida Camila, mande um abraço para você, para seu pai. Muito importante, Camila, como você colocou aqui, nas habilitações de crédito. Muito importante nas habilitações de crédito. Então, é uma percepção, é uma sintonia dessa lei nova com o tempo em que a justiça multiportas é uma das políticas públicas judiciárias mais relevantes do Brasil, consagrada expressamente pelo CPC, que realmente impressiona. Eu falava, Márcio,
Você tem toda a razão, como isso reforça a ideia de execução extrajudicial, sistema multiportas, você tem toda a razão. Falava hoje com Zanetti, que coordena um livro sobre justiça multiportas, está para fazer a terceira edição desse livro, que você tem um capítulo ou dois nesse livro, na terceira edição desse livro, para tratar dessa parte nova da lei de falência. Muito importante isso. É muito bom ver uma lei antenada com o espírito do seu tempo. A quarta mudança, num tema que me é muito caro, como muitos de vocês sabem, tem a ver com os negócios processuais. É curioso como há 5, 6 anos atrás havia quem dissesse que os negócios processuais previstos no artigo 190 do CPC nunca aconteceriam. É coisa para teórica, isso não existe, não vai acontecer nunca. Veja, os negócios processuais, o artigo 190 do CPC, o que cuida dos negócios processuais atípicos, ele já foi expressamente mencionado na Lei de Liberdade Econômica, conforme eu disse, ele expressamente mencionado. Ele inspirou o pacote anticrime, como eu falei aqui no início da exposição, e agora ele volta a ser expressamente mencionado. O artigo 190 dos negócios processuais atípicos está expressamente mencionado novamente, agora no parágrafo 2º do artigo 189 da nova lei de falência. Parágrafo 2º do artigo 189 da nova lei de falência. E aí, rapidamente a gente já percebe uma coisa. Primeiro, encampa-se uma ideia que muitos já defendiam, inclusive na prática, de negócios processuais no âmbito de falência e recuperação. Então agora tem previsão expressa, negócios processuais atípicos, previsão expressa. Acabou a discussão. Não deveria nem haver essa discussão, mas acabou. E aqui eu saúdo meu ex-orientando Felipe Vieira Batista, que escreveria uma dissertação de mestrado sobre isso. Felipe, é possível que esteja assistindo aqui, vai se lembrar que ele escreveria uma dissertação de mestrado sobre isso. Agora, previsão expressa, artigo 189, parágrafo 2º da nova lei de falência. Isso é um ponto. Agora, o que mais me interessou, o que mais me impressionou nesse dispositivo é o seguinte, é que ele fala uma coisa importante. Ele diz que os negócios processuais atípicos, celebrados pelo devedor na falência e na recuperação, perceba bem, negócios processuais atípicos, só os atípicos, celebrados pelo devedor no âmbito da falência e da recuperação, devem ser expressos. Ou seja, não se admite negócio processual atípico tácito celebrado pelo devedor. Ou seja, não se admite o reconhecimento de uma vontade tacitamente manifestada pelo devedor para fins de negócios processuais. Que eu me lembre, a primeira regra expressa sobre negócios processuais tácitos. É a primeira diretriz que eu conheço, legal, diretriz para controle da validade de negócios processuais atípicos tácitos. É uma diretriz. A partir de agora, essa diretriz tem de ser observada por nós, inclusive em relação a outros negócios tácitos celebrados por outras pessoas. É uma diretriz. Negócios processuais tácitos existem. Quem conhece meu trabalho sabe que eu falo sobre isso há muitos anos. Muitos anos. Expressamente cuido das omissões negociais. Omissões negociais. Eu até digo que há omissões negociais e omissões não negociais. É interessante como o código, como a lei, ela admite a possibilidade teórica de negócio tácito. Quer dizer, ao proibir o negócio processual tácito pelo devedor, a lei está admitindo que ele pode existir. Quer dizer, tanto ele existe que ela está proibindo o negócio tácito quando a manifestação de vontade é do devedor. Então isso é um ponto realmente muito importante para o sistema dos negócios processuais. E o segundo ponto que esse parágrafo 2º do 189 trouxe, que é interessante, é o seguinte: ele fala da manifestação de vontade pelos credores. Ou seja, negócios processuais atípicos em falência e concordado, em falência e recuperação, envolve o devedor, que tem que se manifestar expressamente, e envolve os credores.
E aqui vem um ponto. Quando se trata dos credores, a manifestação de vontade tem de ser pela maioria. E aí traz a diretriz que é importante. Não precisa do consentimento de todos os credores para que se celebrem negócios processuais na falência e na recuperação. Vale aqui a regra geral, o voto da maioria. Isso é um princípio que orienta, né, a lei de falência e recuperação. O princípio de que você não precisa da unanimidade para avançar nas coisas. E aqui é um ponto, você não precisa da unanimidade para avançar. E essa diretriz ela pode ser útil para a gente desenvolver um tema pouco desenvolvido, que é o dos negócios processuais em tutela coletiva que envolve direitos individuais homogêneos. Por quê? Porque a nossa legislação sobre tutela coletiva, ela não cuida de acordos em sentido geral, não cuida de acordos envolvendo direitos individuais homogêneos. Não cuida. Só cuida de acordos envolvendo direitos coletivos e difusos. Então, para você construir as soluções consensuais em direitos individuais homogêneos, você precisa de muita criatividade, porque não há regras que dão essa diretriz. Aqui pode ser uma diretriz. Quer dizer, você pode pegar essa previsão legal criada para a falência e recuperação e tentar apresentá-la como um paradigma para o modo como a gente vai considerar relevante ou eficaz vontades de grupos envolvendo direitos individuais homogêneos. Então, me parece que, Luísa pergunta, que você tem o que se quer dizer é o seguinte, o negócio processual atípico em falência e recuperação é uma decisão que será tomada pelos credores. E essa decisão pode ser tomada por maioria. E aí você vai respeitar a mesma lógica das decisões tomadas ao longo da falência e da recuperação. É mais uma das decisões. Só que sendo negócio processual, também pode ser tomada por maioria. No caso do devedor, tem que ser expressa, regra novíssima, paradigma, salvo engano, é a primeira previsão expressa de regra que cuida, falei isso aqui, de negócios tácitos. Muito importante. Então, esse dispositivo é um palco para reflexões. Eu trago essas reflexões na edição do ano que vem, trarei essas reflexões na edição do ano que vem do meu volume 1 do curso, né? Tem a parte de negócios processuais, fiz isso que eu estou falando aqui, eu joguei no curso, já não joguei no livro. E, finalmente, a quinta mudança, que não é uma mudança, que também é uma mudança mais significativa, tem a ver com a previsão expressa da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em falência e recuperação. Previsão expressa. Eu me lembro aqui, faço até uma homenagem ao meu amigo Marinoni, que em 1999, nos primeiros casos que eu atuei como advogado, nos primeiros casos, veja, 21 anos atrás, eu sugeri a meu cliente que contratasse um parecer de Marinoni, à época, para defender a desconsideração da personalidade jurídica em falência. Isso em 1999. Porque isso era um tema, né? Era um tema. Imagine, nem tinha Código Civil em 2002, Código Civil de 2002, né? 3 anos antes do Código Civil. Então você tinha que pegar toda a teoria da desconsideração, que foi desenvolvida nos anos 60 aqui no Brasil, e em falência. Então era realmente uma floresta encantada. Facilmente você se perdia. Pois bem, agora vem a nova lei de falência e expressamente diz que cabe desconsideração em falência e recuperação. Artigo 82A. 82A. E para minha felicidade, o parágrafo único desse 82A remete ao incidente da desconsideração da personalidade jurídica do CPC. Ou seja, previu a desconsideração e disse, se é para desconsiderar, tem que desconsiderar nos termos do incidente previsto no CPC, que é uma também novidade das mais interessantes do CPC, como todos sabem. Esse incidente processual para desconsiderar a personalidade jurídica era reivindicado por anos, né, pela doutrina, por anos, e o CPC regulou. Então vem a nova lei de falência
prevê expressamente a desconsideração e remete ao CPC para disciplinar a desconsideração, o que também é muito bom. Fazendo uma mudança só. Diz que se aplica o CPC, salvo a suspensão que o incidente de desconsideração gera. Porque o artigo 134, parágrafo 3º do CPC, 134, parágrafo 3º do CPC, ele diz que o incidente de desconsideração suspende o processo. Suspende o processo. Aí vem a lei de falência e diz não. A gente aplica todo o CPC, os artigos todos do CPC, os 133, 134, 135, aplicam-se todos os artigos do CPC, menos essa previsão de que o incidente suspende. Mais uma vez, qual é a lógica? A lógica é colocar o processo de falência e recuperação para andar, não pode suspender. Mesma lógica que presidiu a criação da regra de que prazos lá se contarão em dias corridos, como antigamente, aqui também. A gente admite um incidente, admite que tem que garantir o contraditório, como manda o CPC, mas sem suspender o processo. Percebam que cooperação judiciária nacional, tutela provisória de urgência genérica, justiça multiportas, negócios processuais atípicos, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eu estou falando de cinco institutos completamente novos ou reconfigurados pelo CPC de 2015. 5. Repito, novos ou completamente reconfigurados. E é incrível como a nova lei de falência e recuperação já embute tudo isso dentro da falência e recuperação, já em pouco tempo, né? E para garantir um eventual esquecimento do legislador de outras coisas muito boas que o CPC traz, ele cria aquela cláusula geral do artigo, aquela remissão genérica do 189 caput, dizendo que o CPC se aplica à falência e recuperação. E não só as previsões expressas, essas todas, mas também essa regra geral que salva a gente em casos de lacuna. Era isso, meus caros. Como eu disse, a live seria mais curta. Espero que vocês tenham gostado. Última live do ano. Muito feliz 2021 para vocês. Certamente vai ser melhor do que 2020. Gravarei no YouTube. Essa live vai para o YouTube, vai para o IGTV. Me sigam lá no canal do Telegram. Me sigam no canal do YouTube. Marquem lá, curtam, apertem aquele sininho. Essas coisas que os YouTubers mandam que vocês façam. Eu me valho dessas recomendações deles e peço a vocês também. Beijo grande. A gente se vê. Até mais.